Avante por Cristo, que é nosso Rei, que impere na pátria Jesus e sua lei. Viva Cristo Rei, viva Cristo Rei. Amados internautas, hoje é domingo, é dia do Senhor, conclusão do ano litúrgico. Encerramos com essa solenidade o ano litúrgico anual dedicado ao evangelista São Mateus. E encerramos com esta solenidade proclamando que nosso Senhor Jesus Cristo é Rei do Universo, que tudo o que vivemos foi para construir o seu reino, foi para proclamar a sua glória e a sua realeza, não somente em nossa vida, não somente em nosso coração, não somente na nossa igreja, mas em todo o universo. Ele é Rei. Ele reina porque o Pai fez tudo por Ele, para Ele, nada fez sem Ele, e tudo que o fez foi para Ele. E Ele, o seu Filho enviado a nós, como que nos resgatou para o Pai, e todo mundo levou à plenitude, sendo Ele o novo Adão, como disse São Paulo na segunda leitura de hoje, aquele que tem a primazia, aquele que em tudo Deus o glorificou, para que nele nós também fôssemos glorificados. Na liturgia de hoje, a primeira leitura, extraída do profeta Ezequiel, mostra-nos e revela-nos que Deus mesmo vem cuidar do seu povo. Ele mesmo se importa com suas ovelhas, diz a casa de Israel através de Ezequiel. Quanto a vós, minhas ovelhas, assim diz o Senhor Deus, eu farei justiça entre uma ovelha e outra, entre carneiros e bodes. No salmo de hoje, que é o Salmo 22, assim nos diz o salmista, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. É Ele que me conduz para os prados e campinas verdejantes. Ele me leva a descansar para as águas repousantes, me encaminha e restaura as minhas forças. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Ele prepara à minha frente uma mesa bem à vista do inimigo, e com óleo unge minha cabeça e o meu cálice transborda. Felicidade e todo bem hão de seguir-me por toda a minha vida, e na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. É o Senhor que nos conduz, é o Senhor o bom pastor. A segunda leitura, São Paulo escrevendo em sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 20, versículos 20 a 28, assim diz, que em Cristo os que pertencem a Cristo reviverão. Se por Adão entrou no mundo o pecado, em Cristo entra a salvação. Cristo, portanto, por ocasião de sua vida, em primeiro lugar Cristo como primícias, depois os que pertencem a Cristo. Aí sim, depois será o fim, quando Ele subjugar todo o pecado, todo o mal e a morte, a fim de que Ele entregue a realeza ao Pai. E quando todas as coisas estiverem submetidas a Ele, então o próprio Filho se submeterá àquele que Ele submeteu todas as coisas, para que Deus seja tudo em todos. Assim nos ensina, numa linguagem escatológica, São Paulo. E o Evangelho também fala-nos do fim, relatado por São Mateus, que naquele tempo Jesus disse aos discípulos que quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os seus anjos, então se assentará em seu trono glorioso, como Rei do Universo. E todos os povos da terra se reunirão diante dele para o julgamento, pois ele virá para julgar os vivos e os mortos, como proclamamos no nosso credo. E ele separará, diz o Evangelho, uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E colocará as suas ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, vinde a mim, benditos do meu Pai, recebei o reino que vos foi preparado desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me deste de comer, eu estava com sede e me deste de beber, eu era estrangeiro e me recebestes em casa, eu estava nu e me vestistes, eu estava doente e cuidaste de mim, eu estava na prisão e foste me visitar. Então os justos lhe perguntarão, Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa, e sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente e fomos te visitar? Então o rei lhe responderá, em verdade, eu vos digo, todas as vezes que eu fizeste isso a um dos menores dos meus irmãos, foi a mim que eu fizeste. Já depois dirá, aqueles que estiverem à sua esquerda, os cabritos, afastai-vos de mim, maldito, por que não me socorrestes?
porque toda vez que deixaste de fazer uma dessas coisas a um dos meus irmãos menores que sejam, foi a mim que o deixaste de fazer. E estes irão para o castigo eterno, enquanto que os justos irão para a vida eterna. Assim, meus irmãos e minhas irmãs, nós concluímos o Evangelho de hoje, agradecendo a Nosso Senhor e agradecendo a nossa Igreja, que realiza obras de misericórdia, pondo em prática este Evangelho e nos deixa esta extraordinária lição, que para entrar no reino de Deus é preciso ter sensibilidade, solidariedade, comunhão com os mais pobres, com os que mais necessitam. Jesus fez e pede que nós o façamos. E é condição para entrarmos no seu reino, participar do seu reino, é necessário que tenhamos esta solidariedade e esta comunhão com os que mais necessitam. Que Cristo reine em nossa vida também pelos atos de caridade, de solidariedade e de obra de misericórdias que a Igreja realiza. Que Cristo reine em nossa Igreja, em sua ação caritativa. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, que dispusestes restaurar todas as coisas no vosso amado Filho, o Rei do Universo. Fazei que todas as criaturas, libertas da escravidão e servindo a vossa majestade, vos glorifiquem eternamente. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Desça sobre vós, internauta amigo, e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Bom domingo, bom dia do Senhor e viva Cristo Rei!